Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área. Sexta-feira com as principais informações e notícias do São Paulo foi definido no dia de hoje a arbitragem para o duelo contra o Palmeiras na semifinal do Paulistão, onde vai decidir uma vaga para a grande final do Campeonato Paulista. Vamos comentar sobre isso e tem polêmicas dessa arbitragem em jogos passados envolvendo o São Paulo Futebol Clube. Vamos comentar também sobre renovações do São Paulo e a provável escalação aí para esse duelo contra o Palmeiras. Mas antes, já sobe o like e se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E, se possível, deixa o hypar também, que fortalece muito o nosso vídeo, rapaziada. Bom, vamos já partir para as renovações de contrato. O São Paulo fechou nesta quinta-feira, né? Foi ontem, a renovação contratual com o meio-campista Marcos Antônio. A informação lá foi antecipada pelo jornalista Valentim Furlan e o São Paulo fechou o contrato até o final de 2030 com o Marcos Antônio. Agora sim, podemos falar que Marcos Antônio é 100% do São Paulo. Uma excelente notícia, jogador em alta, vai receber uma super valorização salarial, vai ser aí considerado uma das principais peças, né, do elenco do São Paulo hoje, vai ter um salário bem semelhante ao do Lucas, ao do Caleri, e em alta, né, sendo muito valorizado aí o Marcos Antônio, e é bem provável que ele possa ser convocado para a seleção brasileira na próxima convocação. Tinha até um coordenador da CBF analisando o futebol dele contra o Curitiba. Marcos Antônio vivendo um excelente momento no nosso tricolor. E o legal, né, é que você vê ele super feliz, empolgado aqui no São Paulo. Os últimos vídeos que o São Paulo divulgou, né, dos bastidores, você vê ele vibrando, você vê ele comemorando com a torcida. Isso é muito bacana e tem tudo aí, né, para ser ídolo do São Paulo, caso o São Paulo principalmente conquiste títulos, né? Mas hoje ele já é considerado um dos queridinhos aí da torcida do São Paulo e com muita razão. 2030 até aí ó, o contrato do Marcos Antônio, que faz aí muito sucesso com a camisa do nosso tricolor. E rapaziada, tá começando a surgir também informações, né? Depois do último jogo contra o Curitiba, o Luan, né? Ele acabou, estava esquecendo o nome dele. O Luan, ele acabou sendo até um certo destaque ali na partida, né? Mostrando vontade, determinação contra o Curitiba. E o Crespo utilizando ele, né? Não com muita frequência, mas vem encaixando ele em alguns momentos. E começa a surgir informações de que o São Paulo pode renovar o contrato com o Luan. Cara, ele já está há bastante tempo no São Paulo, né, cara? Acabou sendo emprestado em alguns momentos, voltou, não consegue ter uma sequência, mas para um grupo, se você for olhar, ele é uma peça boa, é uma peça interessante, né? Mas entra naquele papo que eu sempre falo para vocês, ciclos se encerram, né? E o São Paulo às vezes, né, vai muito na empolgação, né? Olha mais do lado humano também, né, do jogador e tal, porque gosta do cara, tem essas coisas todas e acaba que dá mais uma chance. Eu não sei se seria o caso de dar mais uma chance para o Luan. Confesso para vocês que eu não tenho ainda uma opinião 100% formada, mas ele é um dos jogadores do São Paulo que entra mais ou menos nessa lista, né, de jogadores que estão chegando em fim de ciclo, tá? Então eu colocaria o Luan nessa questão. Só para vocês verem, nos últimos 3 anos ele participou apenas de 38 jogos com a camisa do São Paulo. Então bem pouco, né, rapaziada? Veremos o que vai acontecer, né? Se foi somente um momento assim, né, que começou a surgir especulações porque ele entrou contra o Curitiba, ou se de fato o São Paulo vai manter isso e vai renovar o contrato com o jogador. Quero saber de vocês aí, se vocês renovariam o contrato do Luan por mais um período. Comenta aqui, quero muito a sua participação em nosso conteúdo. Bom, pessoal, o São Paulo hoje treinou, fez treinamentos de 11 contra 11, um treinamento que teve as participações ali do Lucas Ramon, né, que acabou que não jogou, né, na última partida, foi poupado. Cara, o Luca deve ficar fora do confronto, tá? Ele ainda tá sentindo dores e tal, e ele fez trabalhos individuais no dia de hoje. Já o Sabino e também o Danielzinho, eles voltaram a trabalhar também normalmente com o elenco do São Paulo e ambos certamente serão titulares contra o Palmeiras. E o provável São Paulo para esse jogo vai ser o Rafael no gol,
Vai ter aí, ó, a volta do Lucas Ramon, Sabino, Arboleda e o Enzo Dias. No meio de campo, Bobadilha, Danielzinho, Marcos, Antônio e Lucas. E na frente, Caleri e Luciano. Essa é a provável escalação do São Paulo para esse confronto aí contra o Palmeiras. Um time bom, um time que está se entrosando, criando uma casca legal. Um time bastante interessante do São Paulo. E tem tudo aí, né, para passar para a grande final do Campeonato Paulista, e vai depender muito também da arbitragem que foi definida nesta sexta-feira, que será a Daiane Muniz, a mesma árbitra que apitou a partida contra o RB Bragantino, que teve o pênalti a favor do São Paulo, que ela não marcou no campo, o VAR chamou, ela foi lá e depois marcou a penalidade. E, cara, teve muitas pessoas que elogiaram demais a arbitragem dela, mas eu vi alguns erros, omissões em alguns momentos, muitos cartões para jogadores do São Paulo. E mesmo assim, me surpreendeu a torcida do São Paulo comemorar que a Daiane Muniz vai ser a árbitra da partida contra o Palmeiras. Eu, sinceramente, fico muito preocupado porque ela já possui um histórico aí de polêmicas envolvendo o São Paulo, inclusive com o Palmeiras, tá, rapaziada? Só para a gente relembrar um pouquinho aqui, porque tem muitos torcedores que têm a memória curta, né? Essa imagem do Renato Augusto lá em Itaquera, jogando vôlei, levantando a bola com as duas mãos, o árbitro do VAR era ela, a Daiane Muniz, rapaziada. Exatamente isso. E voltando a tela aqui para mim, sabe o que ela alegou? Que foi apenas um movimento de proteção, sem intenção deliberada de jogo, e por isso ela não recomendou a revisão para pênalti a favor do São Paulo. É impressionante, cara. O jogador ali caído, levanta a bola com as duas mãos para o alto, né? E ela definiu sozinha esse lance, ela não quis a participação do árbitro de campo. Lembrando que a Daiane Muniz, ela começou a apitar agora, né? Jogos mesmo, né? Ali dentro de campo, mas ela ficava muito no VAR, né? Ela era mais árbitro de VAR, ficava comandando mais ali na cabine.